Primeiro, só fera aqui, hein? Tô com a responsabilidade de fechar aqui gigantesca. Mas é legal que, assim, a gente ouviu muitos tópicos que a gente conversa no dia a dia, que a gente discute. A Adriana comentando os dados do INCA, que é exatamente as discussões que a gente tem internamente, e cases, assim, incríveis que a gente passou. E agora a gente vai apresentar o nosso case com dados públicos. Então, fiz um PPT aqui, mas é mais um bate-papo, então eu vou falando aqui e aí a gente vai se apoiando no que tiver nos slides. Mas, basicamente, assim, eu quero contar um pouco da história do Radar do Câncer, como surgiu, né, qual foi a nossa primeira iniciativa lá atrás e quais são os objetivos, né, por que a gente resolveu, em algum momento, ter um Radar do Câncer, né. Próximo, por favor. Então, assim, antes de falar de dados, do radar em si, eu gostaria de conversar um pouco sobre o processo, né? Então, como a gente sai de um dado bruto, né, que está ali numa base, que está ali guardado, para uma sabedoria, né, para gerar sabedoria através dele. Então, assim, não tem um passo a passo exato, mas eu gosto muito dessa figura que ela representa bastante as etapas que a gente tem trabalhado principalmente no radar. Então, no primeiro momento, você tem o dado bruto, a gente coleta aquele dado, começa a classificar, então isso traz uma informação desse dado. Aí a gente começa a evoluir, então conectar essas informações entre elas e gerar conhecimento. Depois que a gente gera o conhecimento, a gente começa a olhar para esse conhecimento gerado e pensar em ações e também em como ajudar a melhorar o mercado, ou tratamento através desses dados, que aí a gente começa a gerar insights. E o último tópico seria a sabedoria, que através de tudo isso que a gente juntou, a gente consegue criar um plano de ação e, de fato, executar ele e acompanhar. E, assim, uma coisa muito importante que foi citada aqui é que se você não mede, você não melhora. Então, tudo tem que ser medido, é muito importante a gente ter a métrica de tudo, principalmente das coisas que a gente quer melhorar, porque aí a gente consegue medir o quanto a gente está evoluindo ou não para aquele objetivo. E aí, quando a gente está olhando essa imagem, pode gerar um pouco de confusão entre o que é conhecimento e o que é sabedoria. Aí tem uma frase que eu gosto muito, próximo, por favor, que aí ele deixa bem claro qual é a diferença entre os dois. Então, o conhecimento é a gente saber que um tomate é fruta, mas a sabedoria é a gente saber que não se deve usar um tomate na salada de frutas. Então, aqui fica bem evidente. Então, o conhecimento, a gente sabe o que é aquele produto, mas a sabedoria, a gente sabe o que fazer com aquele produto que foi gerado. Próximo, por favor. E aí, assim, aqui dentro do Oncoguia, a gente tem feito diversos usos dos dados, seja dado público, seja dado coletado da LAI, de diferentes fontes. Então, inclusive, a gente usa os dados do painel de oncologia. Então, a gente trabalha esses dados de várias formas. O radar é um dos produtos que utiliza esses dados, mas a gente também faz vários estudos com esses dados secundários que a gente chama. Então, tem um grande case nosso, que é o tratamento, que a gente mostrou que o meu SUS é diferente do teu SUS, ou seja, a gente tinha diferenças de tratamentos para os mesmos tipos de câncer, dependendo da região que o paciente morava. E como a gente fez isso? A gente utilizou esses dados via lá, a gente solicitou os tratamentos e, a partir disso, a gente fez uma análise desses dados. Então, aqui já é um primeiro ponto. Olha a importância disso. O SUS, que a remuneração ela é igual, independente do estado que a pessoa está, ou mesmo assim oferecia tratamentos diferentes. Então, esse já foi uma primeira geração de conhecimento para as pessoas entenderem o que está acontecendo. E também, a partir disso, a gente começar a ter outras discussões. E o que é legal? Os dados eles servem para a gente mostrar como está o cenário, mas também eles servem de apoio para a gente gerar pesquisas de campo, para a gente apoiar o advocacy nas ações que eles estão fazendo. Então, tem uma infinidade de coisas que a gente pode fazer com os dados. Próximo, por favor. Aí, no próximo slide aqui, o primeiro case que a gente trouxe é um case que, assim, a gente utilizou os dados do DataSUS. A gente vai falar um pouquinho melhor desses dados, mas o que a gente mostrou? Que mesmo que uma droga, após aprovada na Conitec, que é o órgão que regula e faz a aprovação dos medicamentos para o SUS, de forma bem resumida, ele mesmo após a aprovação da Conitec, as pessoas não tinham acesso
a esses medicamentos. Então, a gente utilizou dados públicos para mostrar que mesmo o medicamento aprovado, ele não estava sendo utilizado nas quimioterapias como recomendado no próprio PCDT. Então, aqui, o que isso ajuda a gente? A entender que tem um gap entre a aprovação e o acesso daquele medicamento. E isso ajuda a gente a apoiar as ações e entender o que nós, como oncoguia, nós, como sociedade, nós, como gestores, precisamos fazer para diminuir esse gap. Próximo, por favor. E aí, o outro case que a gente vai trazer é o de melanoma. Então, a gente também, utilizando dados do DataSUS, dados públicos, a gente analisou qual era a qualidade da quimioterapia que estava sendo disponibilizada para quem tinha metástase, para quem tinha melanoma com metástase. E aí, isso foi super chocante, porque diversos dos medicamentos, eles inclusive eram tóxicos para os pacientes. E aí volta na questão do meu SUS não é igual ao seu SUS. Porque tem gente que consegue entregar diferente da outra região, sendo que o valor reembolsado é o mesmo no final. Próximo, por favor. E aí, assim, pensando nisso, eu mostrei alguns cases aqui, mas o que acontece? A gente tem um time, a gente tem que fazer solicitação, a gente tem que interpretar o dado, a gente tem que processar o dado. Isso é muito difícil, porque, por exemplo, o DataSUS, a gente tem diversas bases. Então, quando a gente quer analisar procedimentos oncológicos, a gente vai olhar no CIA, que é o sistema ambulatorial, tem que olhar no SH, que é o sistema hospitalar. Se a gente quer se a gente tem algum dado aqui em relação ao painel de oncologia, algum dado de tempo em relação ao painel de oncologia, a gente pega nesse painel de oncologia do sistema. Ô, Davi, eu tô te ouvindo também. Desculpa, gente. Então, assim, se a gente quer dados de tempo também, a gente tem que pegar no painel de oncologia. Se a gente quer algum dado de base populacional, a gente tem que olhar no RCBP. Então, o que acontece? Para a gente analisar o cenário do câncer no Brasil é super complexo. Então, para todos esses estudos que a gente mostrou, tem uma complexidade muito grande. E aí, qual foi a nossa ideia? Criar uma forma de realizar esses estudos e disponibilizar para a população. Próximo, por favor. E aí, o que acontece? A gente, com esse intuito, foi que o radar do câncer ele surgiu. Então, ele é uma ferramenta que a gente utiliza diversas fontes públicas, a gente utiliza o RHC, o RCBP, é uma sopa de letrinhas. E o que é legal? A gente tira toda essa complexidade de coletar os dados e disponibiliza eles de uma forma muito fácil e numa interface muito intuitiva. E a ideia é a gente ter o radar, que ele é para consultar e monitorar esses dados. Então, todos os radares que a gente lança, eles são atualizados numa periodicidade. Essa periodicidade pode mudar um pouco em relação a cada uma das bases que servem como fonte daquele dado, mas a gente tenta manter de forma bimestral essa atualização. E no final, a gente tem 4 pilares aqui que a gente tem como objetivo alcançar com o radar do câncer, que é o quê? Trazer essa transparência na gestão pública. Então, por exemplo, um jornalista, um estudante, um paciente, uma pessoa da população consegue entrar e de forma muito fácil ela consegue visualizar esses dados. Então, é a gente trazer essa transparência, a gente contribuir como sociedade fiscalizando o que está acontecendo, então, o que está sendo gasto, como está sendo gasto, a gente ter políticas públicas mais efetivas. Então, foi muito comentado isso aqui. É muito importante a gente olhar o que já aconteceu para planejar o que vai acontecer. Então, e assim, por mais óbvio que isso pareça, não acontece hoje. Então, às vezes, a gente esquece de olhar os dados do passado para planejar o que a gente vai fazer no futuro. E no final, a gente aprimorar a qualidade dos dados governamentais. Eu acho que a Adriana tem um grande case, que é o quê? Eles lançaram o painel de oncologia, o pessoal começou a usar, começou a apontar isso, aquilo, eles voltaram, começaram a arrumar, começaram a solicitar. E aí um ponto muito importante, tá, gente? O dado não tem sistema que previna a qualidade do dado que está sendo imputada. Então, assim, é muito importante quem está lá na ponta ter essa noção de toda a cadeia que o dado tem, né? Para chegar e para a gente conseguir utilizar isso para melhorar a saúde pública. Próximo, por favor. E aí, assim, como surgiu, né? Qual que é a história do radar? Então, em agosto de 2019, a gente lançou um radar, mas ele era um folder, então ele era um folheto. A gente
era fixo, não tinha como interagir com esse folheto. E aí, a partir do momento que a gente lançou esse primeiro folheto, a gente até fez um evento para lançar ele, e foi muito legal porque teve uma grande repercussão e a gente começou a discutir assim, por que não ter algo online? Por que não ter uma ferramenta e deixar ela disponível para que as pessoas consigam ter outras visualizações? Porque, querendo ou não, no folheto a gente acabou restringindo as análises que a gente fez. Então, se o pessoal quisesse fazer outras análises, eles não teriam essa possibilidade. E aí foi, depois de um ano, não chegou a fazer aniversário, eu estava vendo as datas aqui, mas em agosto de 2020, a gente lançou o Radar do Câncer como ferramenta online mesmo. Então, ele se tornou, quem quiser visitar, é o radardocancer.org.br, e aí, dentro lá do radar, a gente tem alguns números macros, e a gente também tem os radares específicos que estão sendo lançados ao longo do tempo. Então, o primeiro que a gente lançou foi o radar do pulmão, que na verdade a gente pegou a versão folheto e converteu ela numa versão online com interação dos dados. Depois a gente lançou o radar de próstata, o radar de melanoma, teve o radar de PLs, eu vou explicar um pouquinho melhor deles, e mais recentemente a gente lançou o radar do Covid, que eu vou passar aqui também para a gente conversar sobre eles. Próximo, por favor. E aí, assim, o de pulmão, né? O que trazem esses radares? Então, a gente vai pegar dados do DataSUS, do INCA, e aí a gente consolida isso em dados relevantes para aquele câncer. Então, por exemplo, a gente consegue ver a distribuição por faixa etária dos pacientes, a gente consegue ver isso por ano, por UF. Além disso, no caso do câncer de pulmão, que é algo muito importante, a gente traz o hábito de fumar, que isso é reportado em uma das bases que a gente utiliza. Então, a gente mostra dos pacientes diagnosticados qual é o hábito de fumar, se ele é ex-fumante, se é fumante ou se nunca fumou. A gente traz um radar específico da lei de 60 dias para mostrar, de fato, o quão bom ou não os estados ou os anos estão em relação à lei de 60 dias. Próximo, por favor. E aí, assim, os radares dos tipos de câncer, eles são bem semelhantes. Então, um ou outro vão ter algumas peculiaridades que a gente acaba trazendo um gráfico a mais. Mas a maioria dos gráficos, tanto dos painéis, tanto de próstata, quanto de melanoma, quanto de pulmão, você consegue visualizar um mapa com a lei de 60 dias, um mapa com o estadiamento, consegue visualizar a quantidade de quimioterapias, eles são bem semelhantes. Porém, de acordo com o câncer, a gente traz alguma coisa mais específica. No caso de próstata, por exemplo, a gente trouxe... Tem uma parte lá de exames de PSA, então a gente consegue ver a evolução da quantidade desses exames, consegue ver quanto de hormonioterapia e quimioterapia está sendo realizado para esses pacientes. Esse gráfico que a gente está visualizando aqui é um gráfico de mortalidade precoce, ou seja, pessoas que morreram entre 30 e 69 anos. No caso de melanoma, a gente trouxe a biópsia, que é algo super importante no diagnóstico desse tipo de câncer. Então, a gente traz qual é a quantidade realizada tanto por ano quanto por UF desse tipo de procedimento. Próximo, por favor. E aí, assim, o que a gente começou a discutir também? Além dos dados de DataSUS, além dos dados públicos, a gente começou também a olhar para dentro de casa e analisar o que a gente tinha que poderia virar um radar. E foi assim que surgiu o radar dos projetos de lei em oncologia. Então, o nosso time de advocacy fez todo um mapeamento de projetos de lei que estavam relacionados com oncologia, fez toda uma curadoria, classificação entre categoria, tema, e a gente lançou um radar a partir desses dados, desse mapeamento que foi feito. E a ideia é que a gente atualize esses dados conforme forem tendo atualizações em relação a esses PLs. Então, aqui a gente tem um gráfico no canto esquerdo que ele mostra por tipo de câncer, a quantidade de PLs por tipo de câncer. No gráfico à direita, a gente consegue ver a categoria daquele tipo de PL, e nesse radar específico é muito legal que a gente consegue descer a nível do PL. Então, tem uma parte no final do radar que você pode pesquisar o tipo de PL e tem o link, inclusive, levando direto para o site que traz mais informações daquele PL. Próximo, por favor. E aí, assim, com esse advento do Covid, então, a gente resolveu analisar qual era o impacto da Covid dentro do tratamento oncológico. Não só do tratamento, mas dentro do fluxo do paciente no sistema público. E foi aí que a gente começou a definir alguns procedimentos e também
alguns perfis de análise e a gente chegou no quê? A gente focou muito em procedimentos de diagnóstico e rastreamento, então mamografia, a gente tem exame citopatológico, colonoscopia, biópsias. Então a gente foi colocando essas informações e a gente, nos gráficos, é possível visualizar os 3 anos, né? 2019, 2020 e 2021. É possível, no comparativo, a gente visualizar a diferença entre um ano e outro, e a gente tem um número consolidado. Então, por exemplo, as biópsias, entre 2019 e 2020, elas tiveram uma queda de 38%. Mamografia de rastreamento, quase 50%. Mamografia de diagnóstico, 25%. Então, qual que é a nossa ideia? Gerar a discussão que também está sendo impactado outras doenças. Então, a Covid em si, ela tem toda uma complexidade para a gente lidar, mas a gente também não pode fechar o olho para as outras doenças que existem e que a gente precisa tratar. E uma coisa muito legal é que assim, esse radar acabou tendo grande visibilidade, então algumas notícias acabaram utilizando nossos dados e até a gente apoiou com algumas discussões e inclusive a gente discutiu com alguns órgãos mostrando esse dado para eles, falando assim, ó, o que a gente pode fazer junto? Porque o dado ele serviu para a gente gerar o conhecimento que existe um gap, que existe um problema, e aí a partir disso a gente quer evoluir para gerar sabedoria. Então, assim, olhando esse gap, o que mais a gente pode fazer além disso? Próximo, por favor. E aí, assim, pode passar mais um, por favor. E aí eu queria convidar todo mundo, então, quem quiser entrar é radardocancer.org.br. Ele tem os dados consolidados na parte de cima, na parte de baixo, ele tem o que a gente chama de painéis específicos, então tem o do pulmão, tem de melanoma, e tem vários outros que estão por vir. Então, convido vocês a não só entrarem hoje, mas também acompanhar o nosso trabalho, porque com certeza terão novos radares ao longo do ano.